Olá pessoal, tudo bem? Agora que nós já entendemos o nosso estudo de caso, ou seja, já analisamos a situação-problema aqui dos acidentes de trânsito no Brasil, já temos como referência o projeto que a gente quer desenvolver e já realizamos inclusive uma análise exploratória com a ajuda do ChatGPT e observando a nossa base de dados, é hora da gente começar o nosso projeto propriamente dito. Para isso, eu vou clicar aqui em Arquivo e vou começar um novo projeto no Power BI. Ou simplesmente poderia ter digitado ali Power BI no meu computador, que iria abrir a mesma janela aqui em branco. Toda vez que a gente começa um projeto, o primeiro passo após essa análise preliminar da situação-problema, exploratória, é a conexão a uma fonte de dados. Este arquivo de dados, essa minha fonte, apesar de estar aberta aqui no Excel, trata-se de um arquivo CSV, que é um arquivo de texto. Então, aqui dentro do meu Power BI, vou clicar em obter dados de outra fonte e vou selecionar aqui texto CSV. Beleza, indico a minha base de dados. Independente da base que você está trabalhando naquele momento em termos de atualização para esse projeto, você vai conseguir desenvolver uma estrutura que, à medida que os dados são atualizados, automaticamente o seu projeto também é atualizado. Então, a minha base, neste momento, está com registros até abril de 2024. Quando você estiver desenvolvendo, se existir uma base mais recente, faça a atualização, que tudo vai funcionar da mesma maneira. Então, primeira vez que eu me conectei ao meu arquivo de dados, o Power BI me mostra aqui uma pré-visualização deste arquivo. E eu tenho a opção de carregar, ou seja, trazer esses dados para dentro do Power BI, ou transformar dados para eu poder analisar no Power Query se existe alguma modificação que eu quero fazer aqui em termos de tratamento de dados. Sempre, ou em 99% das vezes, a gente vai vir em transformar para a gente analisar como que esses dados estão aqui dentro do Power Query e, a partir dali, serem transferidos, carregados para dentro do Power BI. Então, eu tenho o meu arquivo carregado dentro do Power Query, que é a estrutura do Power BI utilizada para tratar esses dados. Eu tenho aquelas colunas que a gente já viu na nossa estrutura aqui no Excel, contendo a identificação do acidente, a data daquele acidente, dia da semana, horário, a unidade federativa, a BR, o quilômetro, enfim, tem várias informações ali que são importantes aqui para a nossa análise. O que você deve fazer quando você traz uma base de dados para dentro aqui do Power BI? Analisar se você precisa fazer algum tratamento nesses dados, seja de correção de algum valor, seja de remoção de colunas que não serão necessárias, seja de alteração de tipo de dados, interseção com outras bases de dados, enfim, depende de cada caso. Vamos fazer aqui uma análise breve destes dados que já vêm até da PRF com uma estrutura ok. Só vou analisar se está de fato tudo ok, mas se houver necessidade de futuramente voltar no Power Query para algum tratamento adicional, não há problema em fazer isso. Muitas vezes você só vai perceber uma inconsistência, um erro nos dados quando começar as suas análises. Você vai ver que tem algo ali que está um pouco estranho, você acaba voltando e ajustando no Power Query. Essa vai e volta das etapas do desenvolvimento de um projeto é extremamente comum, tá? Não quer dizer que uma etapa é 100% sequencial e depois que você acaba ela você não volta. Não, a gente está sempre aí buscando otimizações, melhorias, então esse vai e vem é extremamente comum. Eu tenho primeiro aqui a identificação daquele acidente. Ok, ele está aqui com um formato numérico. Poderia ser inclusive um formato de texto que não iria prejudicar do ponto de vista dos dados, visto que eu não vou fazer soma com a identificação aqui do dado e nem a análise de data em relação a esse código do acidente. Então, ali não vai fazer tanta diferença neste momento. Eu tenho a data do acidente que veio com um nome chamado data inversa. Eu vou renomear. Vou colocar data underline acidente. Beleza. Tem o dia da semana. Esse dia da semana é derivado da data do acidente. Mas eu posso, dentro do Power BI, gerar uma estrutura mais interessante com uma tabela calendário e trazer essas informações a partir dali. Então, essa informação, essa coluna do dia da semana, eu não quero ela aqui neste momento. Vou clicar com o botão direito, remover.
Tem o horário do acidente, a UF, a BR e o quilômetro. Tenho aqui o município, causa do acidente, tipo de acidente e outras informações ali relacionadas ao acidente que a gente já abordou. Aparentemente aqui não tem nada que eu precisaria ajustar, mas pode ser que isso mude à medida que eu comece a trabalhar com os meus dados aqui. Você vai ver, inclusive, que vai mudar. Eu tenho no final regional, delegacia e o OP, que deve ser a identificação ali de alguma órgão, de alguma competência ali da PRF. Se esses dados não forem necessários, eu posso até remover. Neste momento eu não vou remover, vou deixar para fazer essas otimizações no final. Mas só para você entender que dados que não são necessários você pode também remover. Beleza. Vou fazer o seguinte agora, vou renomear essa tabela para acidentes e vou simplesmente mandar fechar e aplicar para a gente ver o que vai acontecer aqui no Power BI. Veja que ele está carregando os dados para dentro da estrutura e ele me informa que foi possível carregar 22.731 linhas, porém foram encontrados 55 erros. Quando eu clico em exibir erros, vamos ver o que ele me traz. Veja que ele gerou uma consulta auxiliar e me mostra que existem alguns erros na tabelinha acidentes. Observe o seguinte. Essa estrutura da minha tabela acidentes foi carregada aqui acima, numa consulta auxiliar, mostrando somente as linhas com os erros. Então, ele gerou algumas etapas para me mostrar quais foram os erros que ele identificou. E observe o seguinte, essa tabela tem aqui a informação da fonte, que é a busca dos dados, e aí já na segunda etapa dessa consulta que me mostra os erros, eu tenho uma informação que é incompatibilidade de tipo detectada. Quando eu observo meus dados, eu estou vendo que, por algum motivo, ele não conseguiu entender algum tipo de dados. E isso aconteceu, provavelmente, nesta segunda etapa. Estou com ela selecionada. Ao clicar na última etapa, que é a saída dos dados com os erros, ou seja, os 55 dados que estiverem aqui com algum determinado problema, eu vejo que na coluna BR e na coluna KM foram detectados erros. E esses erros eles foram mantidos aqui para que eu possa observar e determinar o que fazer com eles. Então veja, eu tenho duas colunas que estão trazendo aqui erros. Eu tenho uma pista que me informa que existiu uma incompatibilidade de tipo. Depois dessa etapa da incompatibilidade, o Power BI gerou uma etapa automática de índice, que ele deu um número para cada linha, e ele fez isso até para facilitar com que eu entenda em quais linhas ele detectou o erro. Na etapa seguinte, ele manteve os erros detectados e reorganizou aqui as minhas colunas para colocar o número da linha, ou seja, o índice, na primeira coluna. E observe, existe um erro detectado na linha 1737. Ok? Quando eu vou na minha tabela original, eu não vou conseguir arrastar aqui até a linha 1737, porque, por padrão, ele me mostra uma pré-visualização de 1000 linhas. Então, o que eu posso fazer? Deixa eu dar uma conferidinha na minha base de dados e olhar a linha 1737, que tem um registro 580071, para ver quais são essas inconsistências. Então, olha só. Linha 580071, na verdade o ID, né, 580071, que está na linha 1737 no Power BI, aqui é a 1738, porque o cabeçalho está contabilizando, no Power BI não. E observe que nessa linha eu tenho um NA, que é o Not Available, ou não disponível, que está aqui presente no registro da minha base de dados. Ok? Este registro aqui no Power BI ou é por uma inconsistência de quem lançou as informações desse acidente, ou uma inconsistência de sistema, mas o fato é que eu não tenho a identificação da BR nem do quilômetro aqui. E aí tem um texto informando isso. E aí, o que o Power BI detectou?
que nessas colunas, por padrão, eu tenho números e de repente apareceu um texto em algum momento. Esse texto ele está identificando que é uma informação incompatível. Ok? Está me dando esse alerta. Ele até carregou isso para dentro da nossa estrutura. Ou seja, se eu clico aqui em fechar e aplicar, eu venho aqui no meu menu dados e procurar ele aqui, 580071. Veja que ele carregou esse registro. E aqui ele deixou em branco. Mas ele me dá um alerta de um possível erro. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente ignorar essa informação e seguir porque a linha está carregada. Mas na hora de analisar os dados, se eu filtrar, por exemplo, por BR, eu vou ter uma BR vazia. E aí, avalie se isso vai gerar impacto ou não. Eu posso remover as linhas com esses erros e eu posso também fazer com que o Power BI não detecte isso mais como erro, que é o que eu quero ali, tirar esse alerta de erro neste momento. Vou clicar em transformar dados para isso e ele está me dando uma inconsistência em relação ao tipo de dados. E aí lembre-se, quando eu busco uma tabela, uma fonte de dados, ele gera automaticamente algumas informações. Então ele buscou essa fonte ele promoveu os cabeçalhos que estavam aqui na primeira linha. Ele identificou isso aqui como um cabeçalho na minha segunda etapa. E depois, na terceira etapa, aqui, ele determinou quais são os tipos de cada coluna. E ele determinou que a BR e o KM são tipos numéricos. E aí eu te pergunto, nós precisaremos fazer alguma soma do número da BR-101 com o número da BR-343? Não vou somar o número da BR. E nem vou somar aqui também o número do quilômetro. Então, eu vou tentar fazer algo aqui para evitar essa detecção de erro. Eu vou selecionar essas duas colunas, botão direito, alterar tipo e vou colocar como tipo texto. Ele me fala o seguinte, olha, você está fazendo uma ação numa etapa que está aqui no meio do caminho, uma etapa intermediária. Depois você até tem outras duas etapas. Dependendo da ação que você está fazendo, pode prejudicar as etapas seguintes. Você tem certeza que você quer fazer? Tenho, não vou prejudicar nada ali porque eu só renomeei coluna e não são essas duas colunas. Cliquei em inserir. Ele me fala o seguinte, legal, a inserção da sua ação, que é identificar o tipo de dado dessas duas colunas, ela pode ser feita de duas formas. Uma, acrescentando essa informação na própria etapa atual, e aquela etapa atual que detectou os tipos de dados automaticamente, iria modificar a BR e o KM para tipo texto. Ou poderia manter a etapa que você tem automaticamente e criar uma nova etapa apenas com essa modificação. Em geral, se você está fazendo uma etapa que tem a mesma ação daquilo que está no ponto que você está modificando, ou seja, o ponto que eu estou modificando é a alteração do tipo de dado. E a ação que eu estou fazendo por vontade própria também é uma alteração do tipo de dado. Então, em geral, não preciso criar uma nova etapa para ter etapas adicionais. Eu posso mostrar isso diretamente na etapa atual. Beleza. Então, agora, naquela alteração de tipo de dado que o Power BI fez automaticamente, ele identificou que a BR e o KM são tipo texto. Beleza. Vou remover essa coluna auxiliar, essa consulta auxiliar, para ver se vai parar de mostrar esse errinho. Na teoria, já vai me mostrar a informação correta. Vou clicar em fechar e aplicar. Beleza, carregou. Não me mostrou nenhum eventual erro, então na teoria já consegui ajustar aquele alerta de erro, que era apenas um alerta naquele caso, mas pode ser que fosse um erro que ele não carregasse inclusive os dados. Naquele caso ele carregou, só que ele me mostrou que estava com um dado inconsistente e me deu a opção de exibir quais eram aqueles dados. Mas o fato é que agora os dados já estão dentro do Power BI e eu já posso começar as minhas análises. Vamos fazer a primeira? A minha situação problema está me pedindo o que primeiro?
É preciso descobrir as principais causas dos acidentes. Por exemplo, as 5 principais causas dos acidentes. Primeiro eu vou listar todas, depois eu vou filtrando ali nas principais. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um gráfico de coluna. Aliás, um gráfico de barra clusterizado. Depois a gente vai modificando. Beleza. Neste gráfico, eu quero levar informações. Eu posso levar essas informações clicando sobre o meu menu Dados. Então, cliquei sobre ele. Eu tenho a minha tabelinha acidentes, eu tenho os vários campos dessa tabela. E levar essas informações diretamente aqui para dentro da área do gráfico. Eu posso também fazer de uma outra maneira, que é abrindo o menu Compilar, que é o meu menu antigo de visualizações, e levar os campos aqui do Power BI para dentro de eixo X, eixo Y, legenda, de acordo com aquilo que eu quero informar. Ou, ao clicar diretamente sobre a área do gráfico, eu posso clicar nesse raiozinho e aí eu posso adicionar os meus dados. Então, são as 3 formas nessa nova estrutura de interação do Power BI. Beleza? O que eu vou fazer aqui só para a gente começar a demonstrar essa situação? Eu vou pegar a informação que eu quero, que tem relação com as principais causas dos acidentes. Eu tenho um campo chamado causa do acidente. Eu vou levar esse campo para dentro aqui do meu eixo Y. Beleza. Então, ele vai listar as causas dos acidentes aqui. Só que ele quer distribuir essas causas dos acidentes com base em um determinado critério. Só que para poder listar a quantidade de acidentes por causa, eu preciso agora indicar aqui no meu eixo X, que será o eixo de valores, qual a forma que eu irei utilizar para contabilizar esse acidente. Então vamos dar um passo para trás. Eu tenho dentro da minha tabela um campo chamado ID acidente. Então, quando eu olho aqui na minha base de dados, eu tenho um campo, que é o meu campo de ID. Se eu contabilizar quantas linhas existem nesse campo, você concorda comigo que eu vou ter a quantidade total de acidentes dessa minha base de dados? Lembre-se, vou classificar até aqui em ordem crescente. Cada acidente tem um código. Se eu contabilizar cada um desses acidentes, eu terei aqui essa informação do quantitativo de acidentes que existem aqui na minha base de dados. Então, o que a gente vai fazer? Veja bem, eu vou primeiro, para você entender isso de maneira mais clara, criar um novo visual, que é o meu visual de cartão. Então, vou selecionar este visual que tem aqui 1, 2, 3, que é um visual de cartão. Até existe uma versão nova dele, vamos usar depois. Vou selecionar primeiro o visual de cartão simples. E neste visual de cartão, eu vou levar a identificação do acidente para dentro dele. Deu ali um valor astronômico, 13 bilhões. Por quê? Porque ele está, por padrão, somando cada um desses identificadores. E eu não quero somar cada um desses identificadores. Eu quero contar quantos identificadores tem. Porque a quantidade de identificadores de acidentes me traz a quantidade de acidentes que existem aqui na minha base. Então, ao invés de somar, vou clicar aqui na setinha e vou trocar o resumo para contagem distinta. Por que contagem distinta e não contagem? Os dois aqui, neste caso, vai dar o mesmo resultado, porque cada acidente tem um registro único. E eu tenho um registro por linha. Mas pode ser que eu tenha uma situação onde eu estou catalogando ali de uma forma diferente, por exemplo, com base em pessoas, e aí eu vou ter a pessoa Ítalo envolvido no acidente 02 numa linha. Na linha 2, a pessoa Maria também envolvida naquele mesmo ID de acidente. E aí, para poder contabilizar a quantidade de acidentes, teria que fazer uma contagem distinta, porque eu poderia ter vários registros com o mesmo ID. Não é o caso aqui agora. Então, tanto faz eu utilizar contagem distinta ou
a contagem, eu tenho o mesmo resultado, neste exemplo. Mas é interessante sempre observar cada caso. Vou deixar aqui a contagem distinta. Então, eu tenho 22 mil acidentes ali, mais ou menos. 22.700 e alguma coisa. Beleza. Este é o total de acidentes. E agora eu quero distribuir este total de acordo com a causa. Então, eu vou pegar o ID e vou levar para dentro do gráfico. Automaticamente, ele também fez aquela soma. Eu vou trocar de soma para contagem distinta. Beleza. O que eu tenho aqui agora? Vamos interpretar essas informações. Eu tenho primeiro um cartão que me mostra qual é o total de acidentes catalogados. Esse total de acidentes está aqui distribuído de acordo com a causa. Eu vejo aqui, por exemplo, que a principal causa é reação tardia. Eu vejo aqui, por exemplo, que o álcool está aqui numa posição entre as principais também. Então, eu comecei a entender a minha estrutura de dados. Eu tinha 22 mil registros e eu comecei agora a catalogar, a agrupar, a agregar essas informações para que elas possam, de verdade, ser informações úteis ali para quem for tomar decisões com base aqui nesses registros, ok? Essa informação é exatamente essa mesma informação, só que aqui eu tenho o valor geral no meu cartão. Já no meu gráfico eu tenho este valor geral distribuído por causa de acidentes. Então, é uma informação transformada. Faz sentido? Depois eu poderia distribuir por estados, dentre outras possibilidades. Fizemos isso sem criar nenhuma medida aqui dentro do Power BI, simplesmente arrastando os campos. Mas, quando a gente começa a trabalhar com a ferramenta de maneira profissional, a criação de medidas vai nos ajudar a reaproveitar essas medidas em diversas análises, de uma maneira muito mais prática e profissional. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou criar uma estrutura para começar a armazenar as medidas, que são os cálculos dentro da minha estrutura do Power BI, dentro do meu projeto. E serão cálculos super simples aqui neste nosso projeto. Para fazer esse agrupamento de medidas, o primeiro passo eu vou clicar aqui em Inserir Dados e eu vou chamar essa tabela que eu estou criando aqui só para agrupar as medidas de medidas. Beleza, medidas. Agora existe, além da minha base de acidentes, uma estrutura para armazenar essas medidas. Vou criar a minha primeira medida, que terá como objetivo contabilizar a quantidade de acidentes. Para poder criar a primeira medida, vou clicar com o botão direito, Nova Medida. Essa medida, eu vou inserir as suas informações aqui nessa barra de função do Power BI. Do lado esquerdo do igual é o nome que eu vou dar para essa medida. Por exemplo, quantidade acidentes. Depois do igual é a função que vai me trazer o resultado dessa medida. Existe uma função dentro do Power BI chamada distinct count. Essa função vai analisar uma coluna e vai trazer quantos registros distintos existem dentro dessa coluna. Eu tenho uma coluna chamada ID, dentro da tabela acidentes. Então, olha só, digitei aqui ID, cliquei sobre, fechei parênteses. A função distinct count, traduzindo contagem distinta, vai analisar na coluna ID, que está dentro da tabela acidentes, quantos registros distintos existem. É a tradução do que a gente fez implicitamente aqui com o Power BI, só que agora a partir da criação de uma medida. Enter. Olha só, agora eu tenho uma medida chamada quantidade de acidentes. Eu posso pegar o meu cartão e remover aquilo que a gente chama de medida implícita feito anteriormente, que era pegar no próprio campo ali da tabela acidentes, remover, e levar a quantidade de acidentes, que é uma medida criada para isso. Professor, deu diferença, não deu não, estava 23 mil, na verdade estava 22.700 e alguma coisa. Aqui ele abreviou. O que a gente faz para mostrar o valor como um todo? Cliquei sobre o meu cartão,
venho aqui em formato, eu tenho valor do balão. Em valor do balão, casas decimais está automático. Se eu coloco 2 casas, mesma coisa, 22.700 e alguma coisa. Inclusive, eu posso não abreviar o valor. Está vendo que tem exibir unidades? Só para a gente poder comparar isso mais fácil. Vou clicar em exibir unidades e vou colocar nenhum. E 100 casas decimais. Então, eu tenho um total de 22.731 acidentes. Inclusive, essa medida, que está aqui agora no meu menu Dados, eu posso clicar sobre ela e fazer um negócio que vai facilitar a visualização. Clicando em quantidade de acidentes, eu vou clicar nessa vírgulazinha aqui, que é o separador de milhar. Fica mais bonito, 22.731. Então, este é o quantitativo total de acidentes que eu tenho. E esse primeiro projeto, bem pausadamente, para você poder ter o máximo de compreensão possível. E no meu primeiro gráfico criado, eu também vou remover o quantitativo de acidentes que foi inserido de maneira implícita. Então, vou clicar aqui sobre o compilar, que é o antigo visualizações. Vou retirar esse contagem ID e vou levar aqui na minha estrutura, clicando aqui em dados, o quantitativo de acidentes. Beleza, ok? Esse filtro, deixa eu até recuar ele aqui. Então, olha só, estou com a informação do quantitativo de acidentes a partir da criação de uma medida, tanto no cartão quanto no meu gráfico de barras. Beleza? Posso fazer modificações nesse gráfico? Posso. Por exemplo, eu posso selecionar o gráfico, vir aqui no menu Formato e, clicando aqui em Rótulo de Dados, habilitei a inserção do rótulo, que é a identificação do valor da coluna. Apareceu aqui para mim. Observe que no primeiro ele ficou dentro, no restante ficou todo aqui fora da minha barrinha. Posso personalizar isso. Clicando em Rótulo de Dados, eu posso colocar a posição, por exemplo, de todo mundo interno ou de todo mundo externo. Quando eu deixo no automático, ele busca um melhor ajuste, mas a gente pode personalizar. Vou deixar nesse momento todo mundo externo. Então, tenho neste momento um gráfico representando a quantidade de acidentes por causa e listando todas as causas. Ok? Transitar na calçada. Será que é um carro andando na calçada? Imagino que sim. Então, foi catalogado daquela maneira. Geramos uma primeira possibilidade de análise. Precisamos descobrir as principais causas de acidentes. Geramos. Trouxemos as causas de acidentes. Quero só as principais. Quais são as principais? Vamos identificar aqui as 5 principais. Depois a gente pode modificar, tá? Como que eu faço para listar as 5 principais apenas? Tá vendo que eu tenho um menuzinho chamado Filtros? Eu posso clicar aqui em Filtros e aí eu posso inserir um filtro dentro deste visual, dentro da página ou em todas as páginas se eu tiver. O filtro que eu quero fazer, ou seja, é uma ação que eu quero fazer especificamente dentro deste visual. Ok? E como que a gente vai filtrar aqui? Eu quero filtrar essa causa do acidente, eu vou expandir ela com base em algo. Aí quando eu expando, veja que tem aqui filtragem básica. Eu vou trocar a filtragem básica para N superior. Essa possibilidade que eu tenho de N superior me traz o quê? Que eu posso filtrar a causa do acidente dos 5 itens superiores. Poderia ser superior ou inferior. Os maiores são os superiores. E eu tenho uma opção de determinar por base em qual valor. Eu quero filtrar os 5 principais com base no quantitativo de acidentes. Então, vou pegar aqui o meu menu Dados, a quantidade de acidentes, vou levar para dentro de valor. Beleza? Então, olha só, vou filtrar as causas dos acidentes, considerando apenas as 5 principais, de acordo com o quantitativo de acidentes. Cliquei em aplicar, beleza. Eu tenho aqui agora as 5 principais causas de acidentes. Ok? Primeira análise realizada. Nós sabemos ali então
quais são as principais causas dos acidentes. E depois nós vamos comparando isso aqui, inclusive, com o próprio ChatGPT. Continuaremos na próxima aula. Até lá!